Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Dessa vez, vou falar um pouco para vocês sobre rolamento. Não sei se vocês se lembram, aquele rolamento cerâmico que eu mostrei para vocês no outro vídeo. Ele estava aqui de bobeira e eu falei assim, eu vou desmontar para mostrar para as pessoas primeiro como é a estrutura de um rolamento, tá? E aí independe de ser cerâmico ou não. Segundo, quais são as diferenças de um rolamento cerâmico e um rolamento comum. E terceiro, como um rolamento cerâmico geralmente morre, tá? Chega no fim da vida útil dele, beleza? E quais são os fatores que levam ele a chegar no fim da vida útil dele. Embolou legal. Vamos lá. Seguinte, vamos começar pelas estruturas básicas aqui. Isso aqui é a parte de dentro do rolamento. Tá? Eu limpei o máximo que deu, tá? Mas se tiver alguma sujeira aí, vocês me perdoem, ok? Essa é a parte de dentro do rolamento. Essa é a parte de fora do rolamento. Lembrando que esse é um rolamento de movimento central, ok? Veio aí no kit da Light Pro. Essa pecinha aqui, ela serve como uma gaiola para as esferas. Okay? Então cada bolinha dessa daí, cada pequena entrada dessa daqui encaixa uma bolinha, tá? Uma esfera. Inclusive ela não está 100% limpa. Temos os anéis de vedação. Os dois anéis de vedação, inclusive esse daqui está bem castigado. Depois eu vou explicar para vocês o porquê. E nós temos as esferas. Vou pegar uma aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver se foca. Focou. Muito bem. Para vocês terem noção de como é uma esfera cerâmica. Beleza. Vocês estão vendo aí que tem algumas falhas nela, né? Onde tá pretinho aí, ó. Isso é falha, tá? Isso não é sujeira, ó. Muito bem. Vocês já vão entender porque que eu falei sobre isso. Então... Muito bem. Por que o meu rolamento morreu? A primeira resposta para isso a gente vai encontrar aqui. Vamos dar um zoom. Primeira coisa que vocês notam aqui. A pista, ela tá cheia de imperfeições, ó. A pista está totalmente cheia de imperfeições. Isso é para ser polido, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar mais um. Não sei se aqui já começa a ficar meio esquisito de zoom, mas tudo bem. Tá? O que acontece aqui? Se vocês forem olhar, essa parte inferior
ela está relativamente lisa. A berola, tá? E essa parte aqui, ó, tem uma rebarba. O que isso quer dizer? Olha lá, tem uma rebarba e tem uma rebarba bem considerável. Ó, tô puxando ali a rebarba com a unha. O metal ali virou para cima, tá? O que isso quer dizer? Vou tirar o zoom. Isso quer dizer que o zoom tá me sacaneando. Vamos ver se eu consigo focar. Focou. Isso quer dizer que esse rolamento sofreu uma força axial nesta direção aqui. Ou seja, as esferas elas foram forçadas para fora nessa direção. E por que isso aconteceu? Porque o meu pé de vela ele não tem um ajuste muito preciso, apesar de ser da Light Pro e coisa tal e coisa, não tem um ajuste tão preciso assim. E eu acabei tendo que tirar a folga do eixo de forma axial. Isso é péssimo para rolamento, tá? O rolamento ele não tolera muito forças axiais. Então, esbeiçou, tá? Aqui dá para vocês verem bem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar um ponto de melhor foco aqui. Olha lá, vocês conseguem ver que embaixo não tem berola, em cima tem berola, tá? Além de que essa pista tá parecendo um pavimento lunar aí já. Ok. Então, lembrando que esse rolamento teve 1.600 km, tá? E eu dei manutenção nele uma vez durante esses 1.600 km, tá? Então, sofreu força axial, sofrendo força axial, as esferas, elas são de um material muito mais rígido do que o metal acabou abrindo o bico aí, tá? Mas essa não é toda a história. A segunda parte da história é a seguinte. Quando você tem folga axial, isso aqui fica assim, né? Você tem este movimento aqui, ó. Você tem a parte de dentro do rolamento se desincronizando, se desalinhando deste jeito aqui, ó. E obviamente a cada pedalada isso acontece, né? Curiosamente, a parte de fora não tá mal. Não tá perfeita. Mas não tá mal. Mas a gente vê que também tem uma berolinha lá, ó. Também tem uma berolinha. Outra coisa que dá para notar também é a oxidação, né? Por que rolou essa oxidação? Por causa do primeiro ciclo desse rolamento, e eu vou botar aí que foi talvez uns 800 quilômetros, que ele rodou com a, entre aspas, lubrificação original, que é muito porca, diga-se de passagem. Muito ruim, insuficiente, né? Então, o que acontece aqui? Depois que você tem a força axial, né? Depois que você tem... Peraí que zoou aqui a minha... Pronto. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui o zoom. Beleza. Então, depois que você tem aí o problema de folga axial, você começa a ter entrada de contaminantes no rolamento.
ou você passa a ter o que foi que aconteceu aqui, nem foi por contaminantes externos, você passa a ter um desgaste cada vez maior do metal. Por quê? Porque conforme esse metal vai gastando, ele vai se misturando com a lubrificação que você colocou ou que veio no rolamento de fábrica. E essa lubrificação ela começa a virar uma pasta abrasiva. Tá? Que tem aqui, inclusive, deixa eu ver se agora eu consigo. Ó, vira isso aqui, ó. E o que é isso? Isso é uma mistura de lubrificante com metal, pó de metal. Por isso que fica preto, tá? Lubrificante com pó de metal. Inclusive, se vocês forem olhar, tem ali uns particulados de metal. Tá? Show. E aí, beleza. Então, essa pasta abrasiva, ela come. Cara. Então, essa pasta abrasiva, ela come. Se o zoom ajudar. Aí. Ela vai comendo metal. E por que vai comendo metal? Porque o metal que está contido na pasta abrasiva, ele é mais duro do que o metal que o originou. Isso é uma característica dos metais em geral aí. Toda vez que você aplica pressão, você dobra o metal, a estrutura cristalina do metal é alterada. E ele fica mais duro, ele fica mais rígido. Tá? E é por isso que essas micropartículas de metal misturadas no lubrificante comem o rolamento. Em um rolamento normal, a gente tem o dano majoritariamente dividido entre a superfície das esferas e a superfície das pistas. Ainda que as pistas sempre sofram mais, porque as esferas geralmente são niqueladas. Tá? São de uma liga bem dura e são niqueladas. Então elas dificilmente vão gastar mais do que a bacia. Mas nós temos bacias aí que também são de materiais muito rígidos. E às vezes a bacia acaba se salvando e o que vai embora são as esferas. Geralmente em sistemas de copo e cone, as esferas vão embora, a bacia fica. Tá? Em sistemas de rolamento isso geralmente não acontece. Geralmente é feito para gastar tudo junto. Mas em rolamentos cerâmicos, o que acontece? O material da esfera é muito mais rígido. Sempre. Ele é muito mais rígido do que o material das partes das pistas, né? Tanto interna como externa. O que acontece? Se eu tenho uma força axial, eu vou aumentar a minha pista. Aumentando a minha pista, eu tenho folga. Tá? Outro problema, como as esferas são extremamente rígidas, elas continuam sem apresentar grandes problemas, tá? Sem apresentar
O rolamento ele continua acontecendo sem apresentar as irregularidades que a gente observa num rolamento normal, metal-metal. Tá? Tanto é que a esfera está aqui, mesmo com os defeitinhos dela, tá rodando bem. Tá rodando bem. Se não fosse a folga axial, esse rolamento aqui talvez até desse para usar mais um tempo. Tá? Então o que ocorre? Ocorre que em rolamentos cerâmicos você sempre vai ter um desgaste mais acentuado, porque as esferas não irão gastar junto. Então, você geralmente vai ter um desgaste axial mesmo. Tá? Ao contrário de um rolamento metal-metal, totalmente metal, que a folga ela acontece também de forma longitudinal. Tá? E não é porque a cerâmica é mais dura que ela também não sofre, tá? Então vocês podem ver aqui que ela também está com os defeitinhos, mas geralmente esses defeitinhos na cerâmica acabam sendo um pouquinho menores do que os defeitos em esferas de metal. Ok? Pô, vale a pena eu ter um rolamento cerâmico? Cara, vale para competição, vale se você não se importar em trocar o rolamento com menos tempo, tá? Ele não vai te trazer grandes performances, tá, pro dia a dia, você não vai notar muita diferença, e em pouco tempo você vai ter que lubrificar ele, e a lubrificação com graxa de um rolamento cerâmico tira toda a leveza do rolamento cerâmico aí que você poderia ganhar, tá? Então aqui o que a gente consegue ver também, é interessante isso, tá? Conforme eu tenho folga axial, a bolinha, né, a esfera, caralho, deixa eu ver se eu consigo botar um zoom aqui maneiro. Vamos lá, vamos ver. Fica lá. Puta que pariu, sacanagem. Pera aí que eu já vou pegar a bolinha aqui de novo. Puta porra. Bem na hora que eu ia fazer uma explicação maneira, pera aí. Fica. Aí. Ai, ai, ai. Tirar o zoom. Porra, agora não veio o zoom. É pra sacanear, né? É pra cair o cu da bunda mesmo. Vamos lá. Então o que a gente pode perceber aqui? Vamos lá. Aí. A gente pode perceber que a esfera, como teve folga axial, ela não assenta perfeitamente mais no trilho dela. Então, como ela não assenta mais perfeitamente no trilho dela, a área de contato dela acaba sendo menor. A área de contato menor aumenta a pressão, aumenta o desgaste. Okay? Então aqui vocês podem ver como que esse negócio aqui estava funcionando com pressão forçando para o lado direito aqui do seu vídeo, tá? Então olha o que essa bolinha fez aqui, ó. O que elas fizeram, né? Olha a rebarba aqui, ó, na ponta do meu dedo aqui, ó. Metal levantado aqui, ó, bem na ponta da minha unha, ó. Aqui, ó. Olha aí. Ó, tá vendo? Aí esse é o vídeo mais detalhado que você já viu sobre o rolamento. Fala a verdade. Então é assim que se gasta um rolamento por folga axial. Ok? E é por isso que toda vez que você tiver um rolamento com folga axial, você tem que trocar ele, não tem jeito. Tá? Não tem jeito. Próximo passo era esse rolamento literalmente estourar. Tá andando, a folga ser tão grande que ele desmontasse no meio da rua e me deixasse na mão.
Tá? Então, tive que trocar mesmo. E podia ter danos ao meu pé de vela. Tá? E eu já estava tendo danos ao suporte do rolamento lá, onde o rolamento vem encaixado no movimento central. Tá? Já tive início de problemas lá. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham tirado um pouco da dúvida de vocês de como é um rolamento cerâmico, quais são as partes que compõem, como fica um rolamento cerâmico com folga axial, tá? O que acontece com as esferas, tá? Vocês podem ver que não são as esferas que gastam, tá? O que gasta é a parte metálica, tá? Justamente por causa da dureza das esferas. Beleza? Então é isso. Se gostaram, dá aquele like. Se gostaram mais ainda, não esteja inscrito no canal, se inscreva e compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!